Fala galera, mais um vídeo do canal e eu voltei aqui porque eu fiquei impressionado com a repercussão que deu do primeiro vídeo da calculadora de reclamações, o dashboard que eu fiz com a ajuda de inteligência artificial para a gente desvendar os mistérios da reclamação das administradoras de consórcio. Foram muitas mensagens, foram muitos comentários e eu tô aqui, resolvi fazer a segunda versão desse vídeo, cumprindo a promessa que eu fiz. Até porque o bom vendedor de consórcio tem que cumprir o que promete. E mais ainda, nem prometer o que não pode ser cumprido. Esse é um ensinamento que a gente tem que passar para o nosso time comercial, que está em todo o lugar, fazendo todas as vendas possíveis. Vamos lá, tem que deixar claro que os dados são públicos. Tinha muita gente me pedindo as planilhas e tal. Meu irmão, vai lá no site do Banco Central, reclamações, e pega, eu mostrei, compartilhei a tela, volta no vídeo. Tá tudo lá. Você pode fazer o trabalho que eu fiz. A única coisa que eu fiz a mais foi, com o conhecimento de IA que eu tenho, trazer tudo, que nem é tão difícil assim, vamos lá, trazer tudo, pedir para IA trabalhar, enquanto eu orgulhosamente via o trabalho sendo feito e tinha os insights, que talvez essa é a grande questão que a IA pode agregar. Enquanto ela faz o trabalho sujo, operacional, trabalhoso, de horas e horas e horas e dias, eu consigo agregar com o que eu sei de consórcio para a gente fazer as provocações. Porque, de novo, o intuito daquele vídeo e desse aqui não é trazer as verdades irrefutáveis, não é expor negativamente ninguém, é mostrar os dados do setor. Porque a gente tem esse compromisso de fazer o sistema de consórcio cada vez melhor. E é por isso que eu volto aqui, porque naquela aba da lateral esquerda tinha muitas coisas que eu acho que a gente pode desdobrar aqui, e eu quero fazer isso com vocês. Combinado? Vem comigo então. Mas antes, se você está vendo valor nesse vídeo, se essas provocações estão chegando ao âmago de quem realmente precisa, gente, curte aqui, compartilha, aperta o sininho. Isso aqui é um feedback importante para a gente continuar crescendo o canal e criar a maior comunidade consorceira desse Brasil, de quem trata esse produto de forma séria, de forma transparente e de quem quer o bem do segmento de consórcio. Conto com você, curte aí. Bom, vamos lá? Eu tô ansioso para isso. Primeira coisa que vocês vão ver a tela que eu mostrei, que é a tela de visão geral. Quero tentar aprofundar um pouco com vocês ao vivo e a cores. Vão comigo, olha só. Vou entrar aqui em ranking e vai aparecer um modelo parecido com o que vocês tinham visto no vídeo anterior, o ranking das administradoras. Percebam aqui que eu coloco o índice, ensinei a calcular esse índice no vídeo anterior também, o índice oficial do Bacen, e tem um índice de agressividade, que eu chamei do índice Fernando aqui, que vai medir só as reclamações que vieram de problemas de venda. Lembra do cadastro que o Banco Central cadastra as vendas? Então essas aqui foram cadastradas com problemas de venda. Tem vários outros cadastros, tá tudo aqui no dashboard explicando, mas eu pego só as de vendas. Bom, nada novo aqui, correto? Mas qual que é o trabalho que eu me propus a fazer? Lembrando sempre que o meu objetivo não é expor e nem debater nenhuma administradora. Você sim está convidado a fazer isso. Você que é de alguma administradora e quer ver a performance ao longo dos anos, se você melhorou, se você piorou, esse é um trabalho que tem que ser feito dentro das administradoras. Mas eu deixo para você. O meu intuito aqui é ver o dado setorial acima de tudo. Bom, o que você pode fazer? Se você clicar aqui em cluster, você vai ver, atualizou e já mudou 6 clusters que eu arbitrariamente coloquei pra gente analisar. Ah, mas é baseado em quê, Fernando? É baseado no meu conhecimento. Pode ter uma ou outra que você discorda, que deveria estar aqui, deveria estar ali? Pode. Mas eu não quero me ater a isso, tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode refinar isso, melhorar, bota isso pra cá. Eu quero pelo menos ter uma visão mais de helicóptero, uma visão mais, um overview pra gente entender as diferenças entre as administradoras. E por isso eu nomeei 6 clusters. O cluster é um agrupamento, são administradoras que têm ali a mesma, ou configurações parecidas, contextos parecidos. A primeira delas eu chamei de administradoras independentes especialistas, que são aquelas que só fazem consórcio ou minimamente o consórcio é o core business, é o foco principal dela. Depois, bancárias, financeiras e seguradoras, eu chamei de bancário, aqui não preciso explicar tanto. As digitais, tem digital agora, pelo menos que se chamam de digitais, coloquei aqui um grupo só para elas. Os grupos econômicos,
aquelas grandes holdings, normalmente varejistas, tá? Que têm seus consórcios, as cooperativas e sistemas cooperativos, tá? E as montadoras e marcas cativas, tá? Então, chamei desses 6 diferentes clusters para a gente começar essa análise nesse momento. E aí, eu acho que o que é interessante é a gente comparar cada uma delas, é a gente entender o que acontece com elas. Porque veja, se eu clico... Bom, primeiro vocês conseguem ver o número de administradoras que tem cada uma delas, né? Eu chamei de independentes especialistas, tem 80 administradoras nesse cluster. Grupo econômico seria o segundo maior, com 15, bancos 10, e aí vem as demais. Mas bom, aqui é simplesmente o dado total. O que eu quero saber aqui é o índice oficial do Bacen. Lembra como ele é calculado? O que eu tento fazer aqui é um índice agrupado, como se fosse todo o cluster, todas as administradoras fossem uma administradora, para eu tentar ver quem seriam, né, as que têm o maior índice. Lembrando que o maior índice seria pior nesse caso, tá? Então o melhor é ter um índice menor, não se perca nesse jogo de palavras. E veja, quem tem, se os clusters fossem administradoras, a gente tivesse só 6 administradoras no mercado de consórcio, as administradoras especialistas teriam um índice pior de 219 pontos aqui. Seria um total de 543 procedentes para 2.400.000 consorciados ativos, tá? Então, veja, né, no mercado que tem, nesse dado aqui, 12.600.000, se não estou enganado, as especialistas teriam 2.400.000 clientes. E você vem em segundo lugar, com 159 pontos, as bancárias, que tem 855, clientes com reclamações procedentes com 5 milhões de clientes. Veja, olha que interessante, em sexto lugar, ou seja, na melhor posição, que seriam as montadoras, a gente tem aqui um índice de 43,28 pontos, que seriam 125 reclamações procedentes e 2.800.000 consorciados. Legal, né? E aqui já diz muito. As administradoras independentes realmente têm um desafio. Podemos buscar várias explicações para elas. Será que elas têm naturalmente mais falhas, mais problemas, mais desafios, como eu disse? Será que os clientes têm situações econômicas mais difíceis, o que leva a reclamar? Será que o tipo de venda é um tipo de venda mais agressivo? Mas, de fato, a gente tem ali na pontuação, né? 100 pontos aqui a mais, um pouco menos de 100 pontos a mais, o que coloca as independentes num patamar de mais exposição negativa nesse caso, tá? Então dá uma olhada no gráfico todo, na tabela toda, vocês vão ver. Mas eu não paro por aqui e eu quero fazer a análise agora da agressividade. A agressividade é o índice que eu criei, que a gente só pega as procedências de venda irregular. Vejam vocês, aí agora eu vou filtrar esse valor e o líder continua sendo as especialistas. Então a gente ainda continua com um problema nas especialistas, mesmo fazendo uma análise que não é do índice oficial do Bacen, pegando só as reclamações procedentes de vendas irregulares, esquecendo todos os outros cadastros, as independentes especialistas continuam no topo, com um índice ali de 124 pontos. E muito maior do segundo colocado, que quem assume, veja bem, são as digitais, olha só, as digitais que vieram com essa tratativa, digamos, de ser uma venda 100% digital, de não ter tanta interação humana, ou se possível zero, mas aparece aqui de uma forma muito ruim. Grupos econômicos, depois bancos de forma geral, né, o bancário é a quarta posição. Engraçado, me surpreende as digitais estar aqui. As independentes na liderança não me surpreende, porque o número realmente estava muito alto. E é interessante você notar que das 548 procedentes, 308 delas são por venda irregular. É um número alto, né, nesse sentido, se você considerar, por exemplo, as bancárias, que tem 855 e somente 135 são de venda irregular. Ou seja, os bancos têm outros desafios. É bom ver isso, né? Porque às vezes essa é uma boa notícia para as independentes. É uma forma de pensar. Talvez tenha um problema muito grande nas independentes, que é a venda. O resto flui bem, o resto flui melhor. Talvez os problemas das outras sejam mais segmentados. Isso, obviamente, é ruim, né? Não quero aqui tapar o sol com a peneira, mas pensando em resolução de problemas,
talvez seja uma oportunidade que as independentes têm, porque tem um problema. Se ela ataca esse problema, certamente ela sai bem melhor no ranking. Legal? Gostaram disso daqui? Dá para comparar, então, todas elas. Tem um cluster que eu acabei não falando ali, que são os sistemas fechados, né, associativos, institucionais. Eu coloco ela à parte também, porque é um modelo de venda diferente, é uma venda para um público específico, mas ela apareceu aqui, não tinha aparecido antes. Então são 7 clusters me corrigindo. Interessante? Vou para a próxima análise, ainda tem uma mais visual que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante esse caso, em que eu também vou clusterizar as administradoras e vou tentar comparar visualmente cada uma delas, tá? Tá na tela para vocês. Estamos aqui na aba de clusters e eu vou aqui em cima mudar de administradora para cluster de novo. Meu foco aqui é administradora. E eu vou pegar, por exemplo, estou muito curioso nesse fenômeno das independentes. Quero pegar as independentes, quero pegar as bancárias e quero pegar os grupos econômicos. Vamos dizer que são as 3 mais representativas em termos de número de administradoras. Eu quero pegar elas para comparar. Tá vendo esse gráfico aqui? Eu posso colocar ele em quantidade ou em percentual. Eu vou colocar em percentual porque eu acho que vai facilitar essa comparação. E o top motivos, eu não quero 10 não. Eu quero apenas 5 para ficar um gráfico mais bonito. Olha que legal isso daqui. Tá vendo a barra azul de cada uma delas? Diz respeito à oferta ou prestação de informação a respeito. É aquele nome gigantesco. Basicamente isso daqui, gente, é venda irregular, é venda ruim, é venda podre, que não deveria passar e que às vezes passa. Olha que interessante você comparar o tamanho da barra azul. Isso deveria te fazer pensar. A barra azul, como a gente viu no gráfico, na tabela anterior, agora a gente está vendo nesse gráfico, ela é bem maior nas administradoras independentes / especialistas. Veja que 56,7% nas independentes especialistas em relação a esse problema. Estou validando aquela ideia que eu dei anteriormente. Quando você vai para bancos, você tem 15,8%, grupos econômicos 37%. Em todas elas, as independentes têm esse problema de forma mais acentuada, de forma mais exposta. E, de novo, tem 2 formas da gente ver isso. Tem a forma negativa, de, cara, temos um problema, né? As administradoras independentes, elas reúnem ali uma coisa muito comum entre elas e me parece um problema que deveria estar sendo resolvido. Contudo, posso olhar o copo cheio também. Cara, se eu resolvo esse problema, eu resolvo 56% de todos os problemas desse tipo de administradora. Óbvio, é uma ilusão pensar que todos os problemas vão ser resolvidos, mas dá para melhorar e dá para você se inspirar. Eu, no papel de uma administradora independente, estaria perguntando por que uma administradora independente tem 56% e um banco tem 15% e um grupo econômico tem 37%. De novo, a gente pode pegar outras, a gente pode pegar as montadoras aqui e julgar ela aqui dentro. Onde que foi? Tá aqui embaixo. 28,8%. Por quê? Porque todas a coluna azul ela é mais preponderante. Você deveria pensar nisso. Aqui não tem nenhuma análise estatística profunda para a gente comprovar correlação, para a gente... Não refinei desse jeito, não era o objetivo aqui. Ela é mais descritiva. Ela é mais a gente expor os dados, todos os dados públicos, e começar a entender se tem algumas hipóteses que a gente pode traçar para melhorar a nossa prestação de serviço enquanto administradora. Eu não quero entrar nas outras causas, né? Mas irregularidades relacionadas à liberação de crédito seria o vermelho em todas elas, e é engraçado, né? Porque aí as administradoras aparece com 15%, em relação aos bancos 22%, aos grupos econômicos 23%, às montadoras 18%. O que será que... Agora é a análise contrária, né? Por que os bancos estão com esse problema de liberação de crédito e as independentes não têm? Por que isso é um problema mais acentuado? Tem muita hipótese para a gente traçar. Se você é um cliente, talvez até um representante de uma administradora, também dá para traçar alguns paralelos aqui, né? Será que se você querer se destacar dentro de uma administradora, você vai ter que resolver o problema comercial? Você vai ter que evitar todo custo que tenha fraudes, promessas, problemas comerciais na prestação de serviço com o seu cliente? Essa é uma possibilidade forte, né? Mas ao mesmo tempo, você vai poder contar com menos problemas, em tese, de irregularidades relacionadas à liberação do crédito, que é um grande problema também, né? Muitas vezes os clientes acusam de vender, para vender é uma beleza, mas para liberar o crédito é um problema. Será que isso é realmente um problema
de um cluster, né, de uma administradora ou de outra. Algumas ponderações aqui que são importantes. Lembra, né, não ter uma análise estatística aqui, não era o objetivo, acho que, sobretudo, eu estou clusterizando. Então, justamente para não discutir a questão de uma administradora ou outra, eu coloquei tudo em grupos para a gente comparar os iguais, né, ou os semelhantes seria a melhor palavra. Fica você, se você quiser fazer isso entre administradoras, está liberado aqui no dashboard. Você pode comparar a sua administradora com qualquer outra, entender as evoluções, fazer de anos diferentes. Dá para perder umas madrugadas aqui, meu amigo. Isso aqui eu te falo porque talvez eu tenha sofrido dessa ansiedade e comecei a navegar nisso daqui, tá? Esse é um ponto importante. Vamos começar essa discussão. Eu quero ver seus comentários sobre isso também aqui embaixo. Último ponto para a gente fechar. Olha que interessante. Vamos para a tela novamente. Se você faz o exercício de selecionar todos os semestres, lembrando que a gente começa em 2014 no segundo semestre, eu seleciono tudo aqui. Eu vou ver desde esse período todas as reclamações aqui embaixo. Olha que interessante. Você vê que o vencedor passa a ser não a oferta ou a prestação de informações, né, que seria o nosso caso da venda irregular. Ele passa a ser a irregularidade relativa à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legítimo das operações, ou legitimidade das operações e serviços prestados relacionados a administradores de consórcio. Tá vendo que é um parágrafo que eles fazem? Mas veja que esse roxinho assume a posição. Então, se você quiser ser menos abrangente aqui, vamos tirar o dos anos pré-Covid, uma vez que no vídeo anterior a gente já viu que 2019 foi um marco. Vou deixar só 2019 segundo semestre. A gente vai ver então que esse dado continua, tá? Então olha só, desde 2019 até então, continua as irregularidades. Eu quero ir mais recente então. Vamos tentar pegar de 2022, muito provavelmente. Quero pegar dos dois últimos anos, 2024 e 2025. Veja que quem assume a ponta é justamente oferta ou prestação de informação a respeito de produtos e serviços de forma inadequada por administradora de consórcio. Os dois últimos anos, esse indicador ele acaba tendo um protagonismo um pouco maior. Se a gente pegar só o último ano, 2025, a gente tem aqui 29% contra 19%. O que aconteceu no último ano que a gente teve um boom de reclamações dessa categoria, até chegar aqui apenas no último semestre, que a gente tem 31% desse tipo de reclamação. Esquisito, né? Se você for ver o macropilar, que é uma divisão que eu tento fazer também, e ela é arbitrária, fui eu que faço, 31% é em relação a comercial e comunicação. Dentro de comercial e comunicação, veja aqui embaixo, eu coloco os macropilares e eu tento expandir ele aqui para você, para deixar claro, um por um. Inclusive você pode ver todos eles, as reclamações que tem originais do Banco Central e como eu faço por macropilar. O que aconteceu que tem um problema comercial e comunicação, como eu chamo desse pilar, e os indicativos que isso dá de futuro, relacionando os dados do vídeo anterior, que a gente tem talvez ali uma predisposição um pouco maior do Banco Central a dar procedência, junto com essa informação que antes eram as irregularidades relativas à integridade, confiabilidade, segurança, e agora em relação à oferta, o que está acontecendo no meio de consórcio, que isso está cada vez mais latente. E o que nós, como profissionais desse segmento, seja da área que for, o que a gente deveria estar fazendo com isso. Eu vou acabar por aqui essa análise. Me fez pensar. E confesso que eu comecei a brincar aqui depois com as administradoras, comparando grandes administradoras de banco com uma grande montadora, com uma grande independente, e assim você começa a entender as diferenças, né? Muita movimentação no sistema de consórcio, muita empresa, inclusive, com um processo de fusão e aquisição, a gente também já tratou aqui. Tem muita coisa interessante para a gente falar, tem muita coisa interessante para a gente desdobrar. Eu não quero tomar o tempo para fazer isso aqui, eu quero só fazer essa demonstração dessa calculadora feita com IA e com todos os dados à disposição do mercado. Se você gostou e se você acha que essa ferramenta pode ser interessante para você, eu vou criar aqui um link e eu vou querer o seu nome, o seu e-mail
E eu quero entender o porquê que isso é importante. Quero saber quem você é, de onde que você é. Eu quero começar a criar essa comunidade brasileira de gente que gosta de consórcio, que respeita consórcio e quer fazer o consórcio um produto maior. Então, se você quiser ter acesso à calculadora, bota aqui, ó. Ela vai estar sempre melhor. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, quando você tiver acesso a ela já está totalmente diferente, porque eu estou sempre refinando os dados, fazendo novas análises e contando com o seu feedback, porque o nosso objetivo é esse, é fazer as provocações positivas para a gente construir um mercado de consórcio melhor, mais saudável, mais sustentável. A gente só faz isso colocando o dedo na ferida e fazendo acontecer, porque eu acredito nesse produto. E se você também acredita e quer fazer parte dessa comunidade consorceira, segue esse canal, manda para alguém, porque toda semana vai ter vídeo falando sobre o melhor produto, o produto mais sexy do Brasil. Conto com você, semana que vem tem mais. Tchau!